Estes são cupins do gênero Macrotermes, que vivem na Ásia e na África. Pode parecer estranho, mas os parentes mais próximos dos cupins são as baratas. Porém, tirando um parentesco evolutivo, eles são muito mais parecidos em ecologia e comportamento com abelhas e formigas. Como elas, cupins são animais eusociais, ou seja, evoluíram uma estrutura social complexa, com soldados e trabalhadores especializados, e possuem uma rainha que é a mãe de todos os membros da colônia. Os cupins do gênero Macrotermes são famosos não só pelo tamanho avantajado, mas também por construírem ninhos enormes, com torres de terra de até 9 metros de altura. Nestes ninhos, eles cultivam fungos para se alimentar, de modo parecido aos das formigas cortadeiras. As torres de cupim são internamente muito complexas, atravessadas por uma rede de túneis, passagens e chaminés. Por muito tempo, se acreditou que essa rede permitia que a colônia mantivesse a temperatura constante, em um valor ideal para os fungos crescerem. Algumas colônias apresentam uma chaminé central e seriam resfriadas pela sucção do vento no topo da torre. Já as colônias fechadas seriam resfriadas por convecção interna e evaporação na superfície porosa. Baseado nessa teoria de controle de temperatura dos cupinzeiros, o arquiteto Mickey Pierce inaugurou em 1996 o Eastgate Center em Zimbábue. A ideia era criar uma construção com resfriamento natural, adaptada às condições tropicais e baseada nas adaptações da natureza local. O projeto funcionou com perfeição, consumindo uma fração da energia elétrica que seria gasta com ar-condicionado tradicional, e virou referência internacional como um dos melhores exemplos concretos de engenharia biomimética. Porém, se observarmos com cuidado, o resfriamento desses prédios não é realmente passivo. Ventiladores potentes são utilizados para forçar o ar frio da base da torre para o piso de cada andar. Cupins não têm ventiladores, então como é possível que façam um controle de temperatura tão preciso? A resposta é que não fazem. De acordo com os pesquisadores J. Scott Turner e Rupert Soar, a temperatura dos ninhos de Macrotermes na realidade flutua seguindo de perto a temperatura do solo. A variação é muito menor do que a variação de temperatura do ar livre, porque o solo é um reservatório térmico estabilizante. Não é à toa que o ninho central do cupinzeiro é subterrâneo. Os pesquisadores propõem que a colônia de cupins funciona de forma análoga a um pulmão humano, no que diz respeito às trocas gasosas. No pulmão, o movimento muscular cria um grande fluxo de ar forçado nas vias respiratórias superiores, mas nos alvéolos esse movimento tidal é quase inexistente, predominando a troca gasosa por difusão. Já nos bronquíolos, que fazem a conexão entre os alvéolos e os grandes brônquios, há uma mescla entre forças de difusão e de convecção forçada. Em um cupinzeiro, os cupins individuais representariam os elementos onde ocorre a difusão gasosa, como se cada cupim fosse um alvéolo móvel. As camadas inferiores do ninho seriam dominadas por forças de convecção, forçadas pelo calor metabólico da colônia, enquanto as camadas superiores estariam mais sujeitas às forças aleatórias do vento de superfície. A homeostase na concentração de gás carbônico e oxigênio que se verifica nas colônias seria um fenômeno emergente da interação entre esses processos. A partir dessas observações, os pesquisadores recomendam um biomimetismo mais holístico para futuros projetos de arquitetura. Em vez de tentar copiar da natureza sistemas específicos de retrocontrole, forçando-os a funcionar dentro de uma construção hermeticamente isolada do mundo externo, seria melhor pensar em ideias como paredes semipermeáveis, assimetrias estruturais ou outras soluções capazes de mimetizar fenótipos estendidos resultantes de processos evolutivos reais. A forma precisa sempre seguir a função. Nisso tudo, como fica o Eastgate Center? Apesar de não ser totalmente fiel à biologia colonial dos cupins, o prédio construído há mais de 2 décadas é o mais energeticamente eficiente da cidade de Harare e ainda serve como design de referência em biomimetismo arquitetônico. Nestes tempos de uso irresponsável de recursos naturais, é uma pena que não tenhamos mais cópias de Eastgate espalhadas pelo mundo.